O meu nome é Alexandro, eu vou me identificar aqui apenas como um voluntário em favor da causa da Monique, né? Monique, a mãe do pequeno Henri. Antes da gente conversar com o Dr. Marcos, só deixar alguns esclarecimentos aqui, né? Este perfil, ele existe desde o ano de 2021, precisamente abril de 2021, ou seja, são 4 anos e 3 meses da existência deste perfil. E ele tem como objetivo a luta, digamos assim, isenta em favor da Monique, por isso que o nome do perfil é Monique é Inocente. E muita coisa aconteceu nesses 4 anos e nós achamos por bem trazer aqui para vocês o Dr. Marcos Ferreira, advogado. Eu gostaria, doutor, que o senhor se apresentasse para os nossos amigos aqui presentes. E para aqueles também que vierem assistir depois, né? Ok. Bom, meu nome é Marcos Ferreira, sou advogado há 25 anos. Nesse período, obviamente, atuei por várias vezes no Tribunal do Júri. Acompanhei de perto casos midiáticos ocorridos principalmente em São Paulo, que é o grande centro, obviamente, do Brasil, e escrevi alguns livros a respeito, inclusive sobre o caso da Suzane Bonstoff. Acompanho o canal do meu amigo Alexandro, acompanho a luta dele, que é uma luta bastante nobre, digamos assim, no sentido de voluntariamente buscar justiça, né? Buscar Uhum. justiça para um caso que, de certo modo, nos traz aquele sentimento de desprazer, né? De a gente acompanhar desde o princípio os desdobramentos dele e que, de certo modo, vai se tornando uma bola de neve cada vez maior aí, acabando até deixando como coadjuvante o próprio crime em si, né? A gente vai percebendo que, à medida que o tempo passa, alguns personagens passaram a ser, de uma maneira até muito cruel e desumana, maiores que o próprio. E a gente vai, sem dúvida alguma, destrinchar um pouco disso. Eu acompanhei o caso por Uhum. um longo período. Confesso a vocês que, em razão de várias observações que eu vim fazendo, eu perdi um pouco de energia para lidar com isso. Minha vida também exigiu um pouco mais de atenção para coisas pessoais. Mas mesmo assim, ao longo do tempo, eu venho acompanhando o trabalho do Alexandre, que eu acho que é extremamente importante, razão pela qual eu estou aqui hoje, tentando aprender um pouco mais sobre o caso aí e trazer um pouco da minha visão, se eu, obviamente, puder, para que a gente possa juntos aí avaliar de uma maneira legal e uma maneira social o que vem acontecendo no caso Monique Medeiros, e no caso do pequeno Henri aí, que infelizmente nos deixou de uma maneira triste e que tem trazido desdobramentos até hoje. É isso, Alexandre. Ok, doutor Marcos. Então a gente tem várias dúvidas acerca do direito, né? Além de dúvidas de teor sociológico, psicológico, teor pessoal, mas eu acho que o direito, por ser um processo, né? O direito ele está no eixo central dessas dúvidas. Não sei se você sabe, gente, o doutor Marcos ele também tem um canal no YouTube chamado Papo Cabeça. E ele também faz vídeos aqui que eu falo assim, olha, são vídeos de sabedoria na própria rede social aqui, né, no Instagram. E a primeira coisa, doutor Marcos, que a gente queria perguntar para o senhor, e é claro que o senhor também pode ir fazendo para a gente algumas instigações, algumas perguntas também, a gente queria entender o seguinte, o que pode ser feito em relação, porque é uma coisa que marca muito, né, a questão, porque assim, o pequeno Henri morre em março de 2021, e a partir daí, já no dia seguinte, começa-se toda uma perseguição contra a mãe dele, a professora Monique Medeiros, né? E esse perfil é criado em meio a isso, foi criado pela Nicole. É interessante que este perfil, Monique Inocente, já foi usado nos autos, né? Pelo assistente de acusação, o ex-marido da professora, foi usado para dizer que a Monique tinha saído da cadeia e já veio para a rede social postar. E, na verdade, foi uma postagem que a Nicole fez, falando como é importante as coisas serem feitas de maneira justa e tal, e colocou uma foto dela. E aí espalhou-se toda uma fofoca de que a Monique mal saíra da cadeia, já estava postando em casa e tal. Mesmo sendo neste perfil, e é um perfil que é bom esclarecer, não pertence a ninguém da família da Monique,
né, não pertence à defesa da Monique, é um perfil, assim como a população se junta para criticar uma pessoa que eles não conhecem, a gente se juntou, tem eu que sou de Belo Horizonte, tem a Nicole que é de São Paulo, temos outras pessoas que são de São Paulo, da Bahia, de outros lugares que nos dão apoio aqui. E aí as pessoas preferiram acreditar na fake news de que a Monique estava postando neste perfil aqui, né? Ela não é nem a criadora desse perfil, ela não tem nenhum contato com este perfil. E a nossa pergunta é o que a defesa poderia fazer nesses 4 anos frente à enxurrada de acusações e até de mentiras mesmo, mentiras descaradas, que o ex-marido, na condição de assistente de acusação, ele pratica. O que poderia ser feito, sei lá, a título de defesa, a título de população que quer ajudar a professora? Eu costumo dizer, Alexandre, que eis aí um paradoxo da informação, né? Hoje em dia, com as mídias digitais aí, as pessoas conseguem abordar temas dos quais, às vezes, ela nem tem muito conhecimento. Não é o teu caso, obviamente, que eu acompanho e sei do seu trabalho sério a respeito disso tudo, calcado, inclusive, em questões apresentadas até mesmo em relação ao processo. Mas a informação, ela, de modo geral, ela tem o lado positivo e o lado negativo, né? E pessoas mal intencionadas, elas utilizam isso daí da maneira que lhes convém, né? Uhum. Esse caso que você está retratando aí é um caso específico, em que a Monique acaba sendo prejudicada, né, por conta de uma postagem que, na verdade, não se tratou de uma postagem cuja autoria fosse dela, né? Isso daí repercutiu dentro do processo. Mas a sua pergunta, ela é pertinente por quê? Porque parece que a vida cotidiana ela passa ao lado, né? Ao lado do processo em si, mas não é real. O processo ele é extremamente dinâmico, muito embora, obviamente, em questões estritamente relacionadas a crime contra a vida, ali a gente tem que ter, obviamente, perícia técnica, laudos, outras questões mais que são aferíveis apenas por pessoas especialistas. No entanto, obviamente que aquela pessoa que quer prejudicar a outra, ela vai se valer de todos os mecanismos possíveis e imagináveis. Então hoje eu observo um pai, né? Um pai que se aproveita da situação, ele usa a própria morte do filho para ter benefício próprio. Para ele criar essa imagem de protetor, é necessário que ele coloque nas costas de quem ele um dia falou bem, o peso desse crime. Por quê? Porque ele fazendo isso, ele gera para si a ideia de que ele é o protetor, de que ele é o único que pode, em vida, fazer jus a um certo, digamos, uma certa justiça para o filho dele. Quando, na verdade, a gente percebe ao longo do tempo que ele vem utilizando essas informações extra autos para poder simplesmente impingir na Monique toda a culpa do ocorrido, né? Isso, de certo modo, traz para ela uma carga, um peso, se utilizado de maneira, digamos assim, desleal, processualmente falando. Isso traz, obviamente, porque muitas coisas vão acontecendo. As pessoas que vivem do lado de cá, ou seja, no mundo cotidiano, elas não compreendem o que ocorre efetivamente dentro de um processo. Elas não leem. Eu me recordo que a última vez que eu analisei o processo da Monique para fazer meus vídeos, eu não me recordo agora se eram 5.000 ou 7.000 páginas de processo. Era mais ou menos isso, salvo engano, tá? Então, imagina só, para um advogado que há 25 anos atua no meio, ele precisa ter muita cautela para poder avaliar item por item, até mesmo testemunhos, depoimentos. Imagina quem está fora. Quem está fora compra o que a imprensa vende, o que um pai, digamos assim, extremamente protecionista do filho, ou pelo menos essa imagem que ele quer passar, vende para as pessoas. Eu costumo dizer que a Monique
até por uma questão de inocência jurídica, ela teve uma falha muito grande, que foi lá no início do processo, abraçar o Jairo e, ao mesmo tempo, seguir à risca as regras adotadas por um advogado que queria fazer com que ambos fossem inocentados do crime. Quando, na verdade, bastava curto espaço de tempo para saber que ali as duas pessoas iriam se chocar. Porque o crime não aconteceu com as mãos dadas. Não, o crime aconteceu na minha ótica, tá? Em razão de uma pessoa ter feito algo errado. E de tudo que eu avaliei no processo, quem fez a coisa errada a ponto, obviamente, de eu não ter dúvida de que será incriminado foi o Jairo, tá? Diante de tudo que eu vi dentro do processo. No entanto, quando ela dá a mão para ele, ela traz para si uma responsabilidade muito grande. E quando isso abordado, chega ali na frente, é rompido, é difícil de você desfazer a imagem que você criou lá atrás, que é o que aconteceu com a Monique. Né? E aí é complicado. Eu acho que isso daí foi um erro natural, mas seguindo regras que a gente, como advogado, sabe como funciona, a Monique não tinha o que fazer lá atrás. Ela ia, obviamente, totalmente debilitada, fragilizada, ela ia fazer o que mandassem ela fazer. E aí... O senhor apontou uma coisa muito, muito importante aí, que nisso eu, por exemplo, me identifico com a Monique, que ela nunca havia respondido um processo judicial. Nunca foi processada em nada, né? Nunca esteve diante de um tribunal. De repente aconteceu uma coisa que o que aconteceu com a Monique é bem da verdade, né? Embora a justiça esteja fazendo o trabalho dela de provar essas coisas todas, um trabalho que às vezes nos deixa dúvida, porque semana passada a Veja publicou um documentário onde nós já temos falas muito comprometedoras de dois promotores, um que atuou no caso, né, o Marcos Catti, e o promotor atual. Eles dizem falsidades assim descaradas acerca da Monique. Porque assim, como é que a gente pode ficar seguro numa situação dessa, né? Mas eu me identifico com a Monique no sentido de que, como ela nunca havia sido processada, qual é a tendência dela e de todos os que nos assistem, nos assistirão? É confiar nas ferramentas judiciais. Tem um advogado, ele está dizendo que é para eu fazer assim, está dizendo que esse é o caminho, que é para eu ir por aqui, que é para eu falar algo, não é para eu falar. Ela foi seguindo. A gente vai vendo aí no decorrer dos 4 anos que pessoas que estavam próximas dela talvez não igual o Leniel, ele logo foi acolhido pelo sistema judiciário, gente poderosíssima, já foi acolhido, já ensinaram ele como ele poderia tirar uma indenização daquilo e tal. A Monique não teve esse conselho, nem no bom sentido e nem no mau sentido. Ela ficaram neutra e ela está assim, eu preciso confiar, é assim que eu preciso fazer. E aí, de repente, ela se viu dentro de uma cova que ela nem sabia ser cova, né? Posso fazer um breve parênteses. O que ocorre é o seguinte, o problema da Monique é que ela era, de certo modo, dependente. Não dependente financeiramente, mas porque ela tinha uma dependência emocional do Jairo. E quando ela se vê nessa situação, ou seja, de um filho morto, é natural, principalmente quando se tem um advogado para as duas partes, é natural que ela siga a orientação do advogado. E o advogado, qualquer advogado que trabalha com júri, que trabalha com crime, certamente ia dizer que eles tinham que falar a mesma coisa, porque senão as coisas iriam desandar. Por quê? Porque já se sabia ali que algum problema existia. Mas quem estava à frente, quem tinha, digamos assim, um poder maior por representar na sociedade alguém mais autoritário, era o Jairo. Razão pela qual o advogado, obviamente, seguiu a linha de que, olha, vamos fazer do jeito que a gente imagina que vai dar certo. Mas você citou uma questão muito importante. Hoje a gente já se depara com os promotores vindo a público, né? E eu abordo muito esse tema no meu livro da Suzane, porque os promotores da época também fizeram a mesma coisa. Por quê? Porque eles veem a televisão, e a televisão abre espaço para qualquer promotor, e eles falam muita mentira. Essa mentira, não pense você, que por mais que o advogado leve para o júri, ela vai fazer qualquer tipo de diferença. Não, ela não faz. Porque no júri, principalmente em casos midiáticos, como que é o caso da Monique, nada disso funciona. A lei, ela não é, digamos assim, acionada ou então observada, porque senão você anula júris de alto nível de repercussão e ao mesmo tempo muito caro para o Estado.
Então, as pessoas querem a condenação. Condenou, está tudo lindo, maravilhoso. Por isso que os promotores, eles usam desse subterfúgio, dessa deslealdade processual, para poder induzir, incutir na cabeça das pessoas, que são pessoas normais, que estão aqui de fora, e que amanhã farão parte do conselho de sentença. Já com a formação, com a ideia de que, olha, o Ministério Público veio e falou, impossível que ele minta. Não, o Ministério Público mente e faz tudo o que pode, principalmente em casos midiáticos, para poder levar a condenação ao nível máximo. Porque eu lhe pergunto, e deixo essa pergunta registrada aqui, diante de tudo o que aconteceu, por mais que existam provas cabais de que a Monique não participou deste crime, de que a Monique é inocente, que paga sem ter a mínima participação nele. Se essa mãe, que já vem sofrendo a perda de um filho, sair livre de um julgamento como esse, eu te pergunto com a maior tranquilidade, você acha que a sociedade vai entender que houve justiça? Você acha que o judiciário brasileiro não será desacreditado? Eu deixo isso daí para vocês refletirem, porque é essa preocupação da Secretaria de Segurança Pública, do governo do Estado, porque isso daí extrapola a esfera do judiciário. Tem pessoas por trás que se preocupam com crimes que vão para a imprensa e possam denotar amanhã que a justiça não funciona. Essa justiça, que na verdade é um justiçamento realizado. Esse é o problema que eu sempre abordo nos meus comentários, quando eu vou fazer algum tipo de comentário, ou então fazer algum tipo de referência para as pessoas, ou até mesmo conversar, enfim, dar minhas palestras. O problema maior do país é o seguinte, ligou a câmera, existe uma luzinha filmando qualquer crime, ele vai descambar para a injustiça. Não adianta. Porque o que a sociedade almeja é, não, eu vi tudo, ela foi para a delegacia, ela deu risada, ela fez... As pessoas nem sabem o contexto, só que elas não admitem que pessoas assim sejam inocentadas, que é um absurdo gigantesco. Então, mas essa acusação aí desses dois promotores é tão bizarra que a gente fica assim, gente, o que você pode fazer disso em relação ao processo em si? Por exemplo, quem do processo pode fazer o quê? Porque, por exemplo, essa acusação específica do atual promotor, né? Ele vai dizer que a Monique ia para a delegacia para fazer pose, para postar em redes sociais, sendo que está nos autos. Está nos autos. Aqui mesmo neste perfil nós temos vários pequenos vídeos mostrando detalhadamente o contexto da suposta selfie na delegacia, que na verdade ela era mandando uma imagem para a madrinha dela, né? E aí vem um promotor e diz isso para uma reportagem de alcance mundial, né? E aí todo mundo tem essa convicção de que a Monique é criminosa sim, que a Monique protegeu o Jairo, que se o promotor falou, então é porque é. Então, ninguém nesse processo aí, sei lá, defesa, familiares, ninguém pode entrar com alguma, sei lá, reclamação administrativa, notícia crime, como é isso? Pode, mas lembre-se, nada vai funcionar. O promotor faz isso porque ele sabe que essa fala coloquial, por mais que ela seja, digamos assim, rebatida num eventual júri, ele já sabe que o que importa para ele é falar o que a sociedade quer ouvir. E, novamente, incutir no subconsciente de alguém que é o seguinte, olha, você não pode, em hipótese alguma, inocentar uma pessoa cujo filho morto foi para a delegacia tão logo se deparou com óbito, tirar foto para fazer selfie. É como se não é verdade, né? Impingindo a imagem para uma mãe que estava dando uma satisfação para um familiar, de que essa mãe, só por fazer isso, ela já é indigna de inocência, entendeu? Que, na verdade, são coisas completamente, na minha visão, disciplina para o processo em si. Agora, você falou o que pode ser feito? Tudo pode ser feito. Você pode fazer uma reclamação junto ao CNJ, a próprio conselho da promotoria, você pode fazer o que for, só que lembre-se, como eu disse antes, o desgaste necessário que vai se tornar ali na frente inútil para o desfecho do processo. Você pode fazer tudo em paralelo. Você vai abordar. Ninguém.
soube, em se tratando de um caso midiático, em que a mãe está presa por causa da morte de um filho, em que se cogita a hipótese de ela ter participado, lembre-se, o mecanismo do judiciário funciona para que, ali na frente, o resultado que a sociedade espera seja entregue. É isso. Não Mas importa então, se o é que, injusto. Essa é a realidade dos crimes midiáticos. mas então o que vai definir o final desse processo, no final das contas, é a opinião pública, então? É o clamor popular que vai definir. Mas aí, se a gente for olhar para isso, a Monique então está condenada. Eu posso Assim, te falar não de estou aqui coração. sendo pessimista, estou dizendo, se a realidade é essa, que a opinião pública, infelizmente, eu já diria assim, antes da Monique, a opinião pública é anti-mulher, né? Isso é algo que eu vim colhendo desde 2021. Qualquer notícia contra uma mulher mãe, e ainda mais a Monique, que carrega algumas raridades em relação à média das mulheres. Por exemplo, ela é uma mulher alta, ela gosta de fisiculturismo, uma mulher que tem altos cuidados, e aí culturalmente falando, a nossa cultura ela é treinada para maldar mulheres. Por exemplo, as mulheres falam, ah, a Mônica é vaidosa. A maioria das mulheres que falam isso são mulheres que frequentam salão, frequentam academias, né? E aí elas julgam uma mãe assim, que é aquela história, a Monique acordou com o filho dela morto, ela não sabe, na verdade, como é que aconteceu aquilo. Né? Isso pode acontecer com qualquer um de nós, se você está dentro de casa com uma pessoa amada, é acordado com a pessoa morta. E aí vem aquela coisa assim, meu Deus, como é que eu vou provar que eu não fiz isso? Mas todo mundo que conhece a Monique bem de perto, nem precisa conhecer a Monique, pode ir ao perfil dela para perceber como ela era uma mãe que curtia a beça seu filho até os últimos momentos de vida dele, né? E aí, de repente, a sociedade tem essa preferência por julgar uma mulher, e no caso a Monique, então, se a definição é pela opinião pública, ela está condenada. Meu Meu amigo, Deus. meu amigo, me permita, é que eu estou sendo bastante objetivo, muito embora eu, como advogado, eu tive acesso a Monique, você sabe disso, que nós conversamos bastante a respeito de tudo. Quando a Monique foi solta, eu aspirei uma possibilidade de que isso a tornasse muito mais propensa a participar do júri, porque eu acredito que ela, sempre acreditei que ela nunca ia deixar de estar no júri, ela seria pronunciada de qualquer forma, mas ela estaria numa condição mais vantajosa para ela. Aí eu faço a pergunta para você, o que me leva a essa conclusão infeliz, diga-se de passagem, Sim, e que muito bem. denota uma injustiça gigantesca, é que, por mais que Monique tenha dado todos os depoimentos, exista prova cabal dentro do processo de que ela não teve participação. E aí eu falo para você, por conta de tudo que eu li, de todas as minúcias que existem e as provas robustas que existem lá, principalmente com relação a datas, horários, postagens, como a Monique era preocupada com o filho, o que ela pretendia fazer, as precauções que ela estava tendo para poder filmar alguma coisa que pudesse estar existindo dentro da casa, porque ela nunca foi informada de que houve um certo, de que o filho teria sido de fato machucado pelo Jairo. Enfim, ela estava se cercando dos cuidados necessários. Uhum. Mesmo com tudo isso, sabe por que Monique está presa hoje? Porque levaram a informação para o Supremo e aí se deu uma decisão baseada em, digamos assim, um descumprimento de medida cautelar. A gente teve um exemplo agora recente do ex-presidente que teve o descumprimento da medida cautelar, mas isso não é base, principalmente em se tratando de menções feitas em rede social que não foi muito bem esclarecido, que isso daí seria suficiente para ela voltar para ser segregada, ser presa. Depois disso, No caso ela dela, nem cumpriu, né? Ela nem descumpriu medida nenhuma, né? pois ela não descumpriu a medida, mas só que foi o Uhum. que? Um resquíciozinho. Por quê? Porque o burburinho de Monique estar em liberdade foi suficiente para a justiça começar a olhar o seguinte: ei, não tá legal para nós daí, hein? Ela solta vai passar em imagem de que a gente a nossa justiça não é austera. Ok, Você ó, vai tem uma pergunta aqui, ó. Acho que é Tindon que fala, não sei como é que pronuncia, mas a Monique, deixa eu voltar aqui. Não, mas a defesa de Monique também não foi covarde em vários momentos e acabou dando nessa situação atual dela?
Bom, a pergunta, se for para mim, eu vou responder de uma maneira, digamos Ah, era assim. para o senhor, esse de doutor advogado, agora o senhor. Veja, existe entre, obviamente, qualquer classe profissional o que a gente chama de lealdade, ética, né? Eu, Uhum, obviamente, não estou hoje investido no poder de falar sobre um colega, ou dois colegas, ou quem quer que seja. Eu sim. prefiro crer que, obviamente, dentro do possível, daquilo que é técnico, as defesas fizeram o que pudessem. No entanto, se vocês perguntarem para mim se eu usaria o mesmo método, obviamente que não. Em crimes midiáticos, aquela, digamos assim, o exercício da profissão lógico e regrado, ele se perde. Porque não adianta você ter técnica e não saber lidar com o público. São coisas distintas. Você ser técnico é uma coisa, mas lidar com a opinião pública extra-autos é outra completamente diferente. Monique nunca falou, isso não existe. A Monique tinha que estar falando sempre. A Monique tinha que ter dado entrevistas, esclarecido os fatos, ter trazido, obviamente, as informações, tudo que fosse possível, à medida que ela colocou o pé para fora do presídio. Só que isso não aconteceu. A Monique se calando é como se fosse aquela velha frase: o calado consente. E consentindo a tudo que o Leniel passou a fazer com ela, tornou ela uma figura, digamos assim, popularmente malquista. Entendeu? Então, é Uhum. difícil falar que a defesa errou tecnicamente, mas eu acho que houve um erro de estratégia no que diz respeito à opinião pública. E lembrando, quem julga Concordo. crimes contra a vida é a população, é a sociedade. Somos nós, as pessoas que são colocadas no tribunal do júri e vão formar o conselho de sentença. São essas pessoas que estão ouvindo, sabe quem? O Leniel falar do jeito que quer, o Leniel se tornar político, o Leniel se tornar uma força diabólica, mas uma força por Isso é diabólico. por conta de um crime que ele explora até hoje. E ninguém parou o Leniel. A Ninguém parou. Mari, a Mari acho que você conhece. Mari está aqui, ela está fazendo a seguinte pergunta. As mentiras, se fossem rebatidas, agravariam menos a situação de Monique? Se elas fossem rebatidas igual desde o começo, né? Veja, muito pertinente a pergunta da Mari. Inclusive, Mari, um grande abraço para você. A gente só pode ter noção disso, porque às vezes não é rebater mentiras, é falar com propriedade e mostrar a verdade para as pessoas. Quando eu digo que a, a Monique deveria ter falado, porque a Monique ela é muito centrada, ela é uma pessoa extremamente inteligente, ela é uma pessoa Uhum. estudada, profissional, portanto, ela traz consigo um ar de autoridade no sentido de eu sei o que eu estou dizendo, eu posso falar tranquilamente. Não no momento em que ela está prestando um depoimento totalmente fragilizada, chorando. Ela tinha que fazer isso de uma maneira tranquila. Então não é rebater mentira, é falar a verdade. E a verdade que Uhum. só poderia soar, ou então ressoar dela. Entendeu? Isso faltou. Quando falta isso, há um vazio ocupado pelas mentiras do Leniel. Você está E que entendendo? são, né, diga-se de passagem, são mentiras diuturnas, agressivas, terríveis, né? Lembrando, lembrando, uma mentira dita várias vezes, ela passa a se tornar o quê? Verdade. Se ninguém Sim. for lá e dizer o seguinte, ó, coloque esse rapaz no devido lugar dele, porque é o seguinte, ele passa a ideia de que ele é um pai extremamente zeloso, né? O assistente de acusação, antes de eu falar aqui da pergunta da Sonara, o assistente de acusação, ele é uma figura muito estranha, aí eu até saio um pouco desse lado mais científico, metodológico, só pode ser algo espiritual macabro, porque ele diz coisas terríveis e de outubro do ano passado para cá, uma enxurrada de fatos verídicos de pessoas vítimas do assistente de acusação começaram a dar entrevistas e nada disso é considerado pela opinião pública. A opinião pública olha para isso e o que você ouve do discurso é assim: ah, ele perdeu o filho, ele pode fazer o que quiser, como se a Monique não tivesse perdido o filho. Né? E também, se ela estivesse fazendo o que ela quisesse por ela ter perdido o filho, ela estaria sendo julgada do mesmo jeito. Mas ele não, ele ganhou
essa áurea de santo macabro para fazer o que quiser, mesmo vindo à tona crimes gravíssimos cometidos por ele, que as pessoas estão dando a cara, estão dando entrevistas. Né? No mesmo dia que saiu esse documentário da Veja, com essas falas infelizes do promotor, saiu uma entrevista num jornal evangélico chamado Fuxico Gospel, onde uma das vítimas do Liniel dá declarações assim, de maneira nítida, que não deixa dúvidas. Eu tenho conversado com essa pessoa também, então ela não está mentindo, ela não está blefando, ela não quer dinheiro, ela não quer nada, ela só está querendo mostrar para as pessoas que este homem que mente contra a Monique o dia inteiro é um ser perverso. Aí eles falam assim, ah, mas não foi ele que matou o filho, e foi ela? Segundo, ele não estava dentro de casa, mas como é que ele entregou esse menino? Que é algo que está sendo questionado, né? Inclusive até o Ricardo Ventura, que fala muito mal da Monique, dessa última vez, da última live que ele fez, ele teve que dar a mão para palmatória e mostrar, gente, muito provavelmente esse menino deve ter se machucado até nos brinquedinhos dele, né? Com que ele passou o final de semana inteiro com o Leniel. Isso é o Ricardo Ventura, reconhecendo que pode haver alguma coisa. Não estou dizendo que o assistente de acusação é um criminoso, que ele matou o filho, mas que tem coisas ali que ele prefere ignorar, porque parece que massacrar a ex-esposa deu ele um status bem macabro, mas que deu ele muita vantagem pessoal, né? Alexandre, o que você está falando para mim é o efeito midiático. Porque para a sociedade, que de certo modo é desinformada, de modo geral, desinformada no sentido jurídico, tá? Ela não tem necessidade de saber como funciona um processo, muito menos quais provas foram carreadas ao processo. Ela simplesmente consome aquilo que, lamentavelmente, vende para a imprensa. O que é vende para a imprensa? Há um tipo de abordagem midiática que ela é muito mais satisfatória para os veículos de comunicação do que uma abordagem dizendo o seguinte, a Monique é vítima. Por quê? Porque no inconsciente popular existe uma mãe que está sendo processada, praticamente condenada pela morte do próprio filho, e um pai protetor. Esse pai protetor, ele se reveste de um poder sobrenatural para a sociedade desinformada. Então não adianta dizerem que ele não vale nada, porque ele de fato não vale. Ele para mim é o excremento humano. Ele para mim é a coisa mais abjeta que existe em sociedade. Tá? Um pai que é capaz de explorar a morte de um filho dessa forma e atacar uma mãe como ele ataca sem antes ela ter sido condenada, ele para mim, ele é o verme humano que infelizmente está aí sendo protegido por muita gente. Você está entendendo? Eu acho que falar verme é até um elogio para ele. É um elogio. Eu peço perdão aos vermes. Né? Ele, para mim, é algo assim abominável. E eu sou pai de um filho, tá? Sou pai de um filho. E a gente entra numa esfera que é a esfera que eu combato enquanto profissional, que é a esfera do seguinte, crimes midiáticos. Crime contra a vida não poderia jamais ser aberto à imprensa. Fosse ele como fosse. Tivesse pessoas envolvidas que são abastadas ou não, não importa, não deveria, em hipótese alguma, ser aberto. Mas existe o que não existe, deveria existir sigilo. Porque não haveria esses abusos, esses absurdos cometidos, pessoas explorando de forma leviana, desumana, esse tipo de abordagem, sabe? E eu fico aqui de mãos atadas porque eu penso como você. Eu acho que isso daí é muito desleal para o processo como um todo. Mas cabe, obviamente, à defesa utilizar isso da melhor forma em prol da Monique. Né? Uma pergunta sobre a defesa e sobre o direito. Quando até as pessoas ficam com raiva, né? Tem gente que já saiu da live por causa disso, porque assim, eles estão acusando o pai do menino, tem essa romantização em cima do pai que perdeu o filho, né? Como se quando o filho estava vivo, esse pai fosse presente, assim, né? Quando a gente vai vendo o depoimento da Monique, ela vai mostrando várias situações lá, e como são mais de 11 horas de depoimento, a gente perde esses detalhes. Mas como eu, obsessivamente, estou sempre reassistindo esse depoimento, até para produzir material em favor da nossa amiga, a gente vai vendo assim, gente, como a Monique tentou falar no próprio depoimento e isso foi desconsiderado porque parece que os olhares estão contaminados, né? E ela tentando dizer ali sobre
se o marido, então o marido dela, né, o ex-marido, tinha compromisso com a verdade, ela vai mostrando algumas coisas. Olha, só Mas, para falar uma coisa, Alessandro, desculpa te cortar. Eu não falo mal do pai, porque eu não tenho condição. Eu nunca avaliei a vida dele como pai. Eu falo dele como ser humano. Um ser isso. humano pós-morte do filho. Pós-morte do filho, o que ele faz para mim é desprezível, sob qualquer aspecto. Em hipótese alguma, eu utilizaria a morte do meu próprio filho para poder criar ONG, para poder me tornar político, e muito menos para colocar no banco dos réus, atacando de forma veemente e utilizando de calúnia dia após dia a Monique. Jamais. Exato. Ele só poderia falar a respeito do caso se ele fosse homem e tivesse hombridade após a condenação, após ela ter sido levada a júri, porque até hoje ela não foi condenada. Ela poderá ser condenada em razão do que ele está fazendo, mais ainda, em razão de tudo que ele está fazendo para incutir na cabeça das pessoas o quão ruim seria a Monique, a mesma mãe que logo após o crime ele veio a público dizer que era uma zelosa mãe. Ou seja, como que alguém muda da noite para o dia, com tantas nuances, com tantos detalhes dentro do processo? Só faz isso porque existe também, é bom lembrar, um pedido de indenização milionário feito pelo Ministério Público em prol dele, se por acaso ela for condenada. Então é bom que todo mundo saiba disso. Então existem razões por trás. E a pergunta que eu ia fazer é isso, né? Primeiro mostrando que essas outras pessoas que estão falando dos crimes do assistente de acusação, estou mostrando assim, como que ele dizia nos bastidores que ele iria criar iria usar o nome do filho, porque isso ia trazer vantagem financeira para ele. Isso aí está declarado, por isso que eu estou falando aqui, porque isso está aí, é só as pessoas procurarem no canal The Exposit Brasil, no canal da Jerusa, tem vários lugares aí que são públicos, estão lá, até agora a justiça não derrubou, né? E aí junto com isso me veio uma pergunta sobre essa questão do assistente de acusação, né? Não sei, acho que era o Congresso que deveria definir isso, né? Mas é possível se criar, a partir desse desastre que acontece em relação à Monique, né? É possível se criar alguns limites para que um assistente de acusação seja um ex-marido recém-saído do casamento? Porque me parece que é isso. O homem viu nesse processo uma chance de ele atentar contra a ex-esposa dele, né? E aí, como assistente de acusação, ele pratica todas as violências e ninguém para. E é uma produção terrível o dia inteiro. Olha, o que eu vou falar agora para você é bastante impactante. Mas também é fruto dessa questão que eu sempre levanto. É fruto da necessidade que um promotor, quando assume um caso desse, tem de condenar de acordo com o clamor público. Porque quem é o fiscal da lei e quem eventualmente não, quem necessariamente é o dono da acusação é o Ministério Público. Se o Ministério Público assiste tudo que o Leniel faz de braços cruzados, é porque o Ministério Público está chancelando esse tipo de abuso. Isso é mais grave ainda. Então o promotor de justiça que enxerga tudo o que está acontecendo, a ponto de permitir que um assistente de acusação se utilize de métodos baixos, de calúnia, para poder fortalecer a acusação dele, é porque esse promotor também não vale nada. Caberia a ele colocar o assistente de acusação no lugar dele. E não bastasse o próprio presidente do processo, que é o juiz da causa. Eu não sei dizer se existe esse debate, se existe essa demanda no processo, porque não avaliei o processo a partir de onde eu falei para você. Eu não sei dos desdobramentos dele. Até fazendo essa live contigo agora, me volta aqui o desejo de novamente buscar o processo e tentar fazer esmiuçá-lo de uma maneira mais, digamos assim, técnica. Mas é um descalabro que não há como aceitar. Eu volto a dizer para você, esse júri da Monique e do Jairo vai ser mais um circo. Eu falo mais um porque eu faço sempre um paralelo. O circo que fizeram. E aí todo mundo vai ficar meio assim assustado. Porque como assim foi um circo? Porque a gente fala de forma técnica. Existem coisas no tribunal do júri, quando a pessoa vai ser julgada pelo Conselho de Sentença, que não podem ser feitas.
Só que quando o promotor quer buscar a condenação a todo custo, e ele vê que as provas não lhe são favoráveis, eles usam de todos os métodos possíveis para entregar. Uhum. Aí o que acontece? O júri escuta o que eu estou te falando aí, o júri do Jairo e da Monique será um circo. Eles vão usar de tudo que você possa imaginar para poder condená-lo. Uhum. Tem uma pergunta aqui da Sonara. Pode falar, pode falar. Você vai Não, falar. apareceu para mim aqui, doutor Marcos, isso que o promotor faz não é ilegal? Desculpe, sou leiga, nunca vi isso. É completamente legal. A Então, verdade é uma só. Ele usa justamente o que eu falei para vocês. O processo paralelo, que é o processo do quê? Da consciência popular. Ele leva a informação para a consciência popular que importa para ele trazer para a Monique uma ideia de mãe desleixada, de mãe que se preocupava muito mais do que a imagem dela, do que o filho morto. É isso que ele quer colocar na cabeça das pessoas. Então ele fala tudo o que tem que falar, enquanto ninguém rebate do lado de cá. A não uhum. ser pessoas como o Alexandro e muitas outras que eu vejo aí, que se colocam, se prestam esse trabalho de tentar trazer cada vez mais informações que se chocam a esse tipo de informação, que é uma informação, o que eu digo para vocês, que me traz muita tristeza, porque quando eu vejo um sistema de justiça funcionando dessa forma, é o que me traz, digamos assim, que me deixa desmotivado para continuar fazendo júri, principalmente júri de crimes midiáticos. Mas eu teria imenso prazer de enfrentar isso tudo, de batalhar, desde que lá atrás, obviamente, houvesse uma contratação, o Monique me desse uma procuração. Hoje, lamentavelmente, eu tenho que torcer para os meus colegas aí lutarem contra esse mal maior, que é um mal que passa ao largo efetivamente do processo. Eu volto a lembrar, defesa técnica em júri midiático não funciona. Vou deixando claro isso para os meus colegas. Socorro. É isso? Essa é a notícia trágica? A defesa técnica em júri midiático não funciona? Não funciona. Não funciona. Então, Pode até estou impactar, pensando. pode até impactar os jurados, mas o jurado, mesmo impactado, ele não vai ceder às investidas do Ministério Público. Porque o Ministério Público vai bater, vai bater, vai bater, vai dizer o seguinte: vocês vão condenar essa mãe que o filho morto, vocês já sabem, foi tirar fotografia, essas babaquices que infelizmente as pessoas entendem como sendo inaceitáveis. Como Elas sendo sequer verdade, né? Que nem são verdades. que não são verdadeiras, que na verdade são É. distorcidas para poder incutir na mãe, que é vítima, a ideia de que é uma mãe desleixada, desumana, enfim, todos os subterfúgios aí que eles utilizam para poder condenar alguém. Então, a Sonara faz a pergunta aqui, aí a partir da pergunta dela eu tenho mais umas quatro que eu fui anotando aqui. A Sonara pergunta assim: a defesa da Monique não poderia pedir o IP do computador da postagem e provar que não era o computador da Monique? Está falando daquela situação, né, quando a Monique foi para a prisão domiciliar, aí a Nicole aqui fez uma postagem neste perfil, e aí ela está perguntando se a defesa não poderia pedir o IP do computador. Sim, poderia, e na verdade, ao meu ver, deve ter sido feito, porque se não fez, houve uma falha. Eu acho que isso, mais do que nunca, certamente está no processo. E é o que eu falo, por mais que você comprove que não foi dela, vão usar uma outra informação para poder manter a prisão. Não, mas estava no nome dela e ela permitiu. Enfim, eles usam de tudo para poder simplesmente passar a ideia de que, olha, essa mãe que disseram lá atrás, que é uma mãe que deixou um filho de 4 anos, enfim, o filho dela ser morto juntamente com o marido e depois quis passar a ideia de que não era ninguém, essa mãe não pode estar solta, porque senão onde já se viu, como que a sociedade vai aceitar isso? Deveria ter sido feito. Considerando Considerando que a defesa, então, pelo jeito, está condenada a perder esse tribunal do júri por ser midiático, se eles ficassem notificando administrativamente o Ministério Público sobre essas práticas aí, né? Se eles estivessem sempre produzindo documentos que não vão servir para esse julgamento, né? Que é a sentença, pelo jeito, já está dada, estruturalmente dada, mas uma vez que a sentença, né, seja para condenação, seja para absolvição,
esses documentos gerados pela defesa contra o Ministério Público, contra o assistente, eles não poderiam ser usados depois para a própria Monique processar essas coisas, processar essas pessoas que praticaram esses crimes contra a honra dela? É bem complicado. O que precisa ficar claro é que existe um processo no qual a Monique de certo modo, indicada como uma das participantes corresponsáveis aí, coautoras do crime contra o próprio filho. Vamos pensar da seguinte forma. Digamos aí que a defesa técnica ingresse com uma reclamação na corregedoria do Ministério Público, tá? No CNJ. Expõe tudo o que está acontecendo. Chega ali na frente, a corregedoria fala o seguinte, está tudo ok. Ou então o CNJ fala, não aconteceu nada. Isso vai servir de arma contra a própria defesa lá na frente. Então é uma faca de dois gumes. É muito problemático. O que você pode é amanhã, com base nisso tudo, tentar a anulação do júri. Por quê? Porque houve uma disparidade de armas utilizadas aí, onde a defesa ficou acuada, não pôde se utilizar do mesmo mecanismo que a promotoria, que o assistente de defesa, de tudo que aconteceu. E aí você tem que discorrer, tentando demonstrar tecnicamente por que existe uma calúnia aí. Veja, o que o Leniel faz hoje é crime atrás de crime, porque ele adota a informação, e ele já está orientado a isso, de que a Monique é criminosa. E a Monique não é criminosa ainda, ela não foi julgada. Então, tudo tem por trás uma estratégia, um método, e esse método está sendo aplicado há anos. Então é difícil você desvelar isso, sobretudo quando ele tem muito mais acesso. E como é isso? Como é isso no Brasil? Como no Brasil que a pessoa é nítida, pelo menos processualmente, não existe nada que aponte que Monique tenha torturado, tenha assassinado, nem obsessivamente, nada aponta para isso. E por que mesmo assim essa mulher está presa desde julho de 2023? Como é que é isso? Clamor social. Mas o juiz pode se deixar levar por um clamor popular? Pelo fato de ter sido uma acusação de homicídio? Todos vão dizer que não para você. Todo o sistema judiciário, todo o sistema penal, ele vai dizer para você que não. Mas, desculpe, crime midiático é isso. Não importa. Eles não levam em consideração absolutamente nada. É o seguinte, essa moça solta, alguém bate o telefone e diz o seguinte, ó, essa moça solta representa, sabe o quê? A ideia de que a justiça do Brasil não funciona. Por favor, tome providência. É assim que funciona. De cima para baixo. Então, falando em clamor popular, eu vi uma decisão do ministro Gilmar Mendes. Parece até que, quando a gente vai lendo a decisão, dá uma sensação que ele está dando alguma dica para alguém. O ministro Gilmar fala que, primeiro que ele cai no equívoco falando que Monique tinha descumprido cautelares do juízo, do juízo de origem. Ele entende mesmo que se o STJ deu a ela a liberdade de responder em liberdade, né, redundante assim, que ela deveria cumprir as cautelares da prisão domiciliar, porque nos critérios da liberdade que o STJ deu não tinha nenhuma cautelar, a não ser o passaporte que ela entregou prontamente, né? Aí ele fala que negócio de cautelares do juízo de origem. O que é isso? O que ocorre é o seguinte, pelo que você está me contando, o que ocorre? Quando ela foi solta aqui na primeira instância, com a juíza, se não me engano, Isabel, alguma coisa assim. Elizabeth Machado Louro. Exato. Quando ela foi solta, a juíza Elizabeth determinou para ela algumas medidas, né, que ela não deveria fazer. Que não é que ela foi solta, é que ela foi para domiciliar. Para domiciliar, solta, está em regime prisional, mas só que em domicílio. Ela teria que tomar algumas cautelas ali, como está acontecendo agora com o ex-presidente. Tá, beleza. Quando o Ministério Público entende que ela descumpriu, o Ministério Público entra com recurso. E vai para o tribunal vai para o superior, vai para o... Enfim, até o STJ dizer o seguinte, não, ela vai continuar em liberdade, a única coisa que eu quero é que ela entregue o passaporte. Ele não revogou as cautelares da primeira instância. Então, elas estão válidas. A única coisa que ele fez... Mesmo quando ele revoga a prisão domiciliar, as cautelares não são revogadas? Não, ele revogou uma decisão do Tribunal de Justiça que determinou que ela voltasse a ser presa.
Ah, tá. Então é uma questão técnica mesmo, né? Isso, é diferente. As cautelares estão aqui. O Ministério Público entrou com recurso, TJ falou, não, manda prender. Entrou no STJ, o STJ falou, não prende, mantenha. E fala para ela entregar o passaporte. Então, as cautelares continuam vigorando, porque não houve uma decisão que dissesse, olha, não precisa cumprir cautelar. Não, mantenha. Eu acho que o mérito do recurso era apenas, então, somente prisão ou não prisão. As cautelares Então, nesse sentido, você entende que o Gilmar Mendes foi técnico mesmo, então. A foi decisão técnico. dele foi técnica. Uhum. Juiz que prende, juiz do STF que prende uma mãe pela única ideia de que ela mandou um e-mail ou então fez algum movimento na rede social diante de um caso desse tamanho, não é juiz que dá recado para ninguém. O único recado que ele quer dar é para a sociedade. Olha, tá vendo como que a justiça funciona? Ela voltou para a prisão. Então, aí ele vai e começa a falar no meio da decisão dele sobre que ele ouviu um grande clamor popular da parte do Leniel. Como querendo dizer assim, eu queria ouvir um clamor popular da parte da Monique. É isso que o não dito dele me fez ele entender isso. Ele até repete que ele estava aguardando um clamor popular, uma comoção popular também do outro lado, que ele não viu. Como ele não ouviu, ele estava decidindo em nome desse clamor popular que tinha chegado a ele. Olha o Nesse absurdo. caso aí, Olha o absurdo. Olha onde nós chegamos. Um ministro do Supremo Tribunal Federal falando de clamor público. clamor público. Veja, quem que é o juiz da causa, o juiz de primeira instância? É ele que fez toda a análise da prova e esse mesmo juiz, no caso, a doutora Elizabeth, ela soltou porque ela viu naquelas provas que não havia ali provas robustas da autoria por parte da Monique, razão pela qual ela concede a liberdade assistida. Ou seja, ela dá a cautelar e fala, vai ficar em casa de boa. Essa mulher é que tinha competência para dizer o seguinte, eu aqui diante que eu estou vendo, não faz sentido manter essa mulher presa. E solta. Esse juiz do Supremo, ou seja, o ministro de Gilmar Mendes, ele não faz menção técnica do que está dentro do processo. Ele sequer avaliou as provas técnicas. Verdade. Ele deixou claro, eu estou vendo aqui que quem tem mais torcida é o Leniel. Por essa razão, eu vou prender a Monique. Foi esse. Agora, você imagina nós, diante de um quadro desse, de uma mãe que perde um filho, vai e volta da prisão, é presa, está cumprindo a prisão. Prisão, diga-se de passagem, que é exceção à regra. Há de se ter aí respeito às normas constitucionais, sobretudo o princípio de inocência. Quando ela é solta, ali está mais do que claro o juiz dizendo o seguinte para a sociedade, olha, eu avaliei, essa mulher não merece ficar presa. Não significa dizer que ela não mereça ser submetida ao júri, mas presa não. Poderia estar respondendo em liberdade, né? Essa é a verdade. A propósito disso, a Monique está presa de forma cautelar, né? Porque ela não é condenada, então é a prisão cautelar, que já vai para... Não, 2 anos já. Dia 5 de julho fez 2 anos que ela está presa novamente. Aí tem uma coisa, eu passei por essa experiência pessoal e fiquei muito chocado, e eu queria saber do senhor, do ponto de vista do direito. Uma prisioneira cautelar, digamos assim, se é essa a nomenclatura que se dá. Uma prisioneira cautelar, ela tem direitos plenos à correspondência? Por exemplo, eu quero mandar uma carta para ela via Correios. Ela tem direitos lá de ter um prazo para receber essa carta, essas coisas todas? Porque eu vou contar a minha experiência. Eu tento me corresponder com a Monique. Aí, por exemplo, eu envio a carta para ela hoje, e aí a carta vai chegar, assim, quase 2 meses depois. Eu nem sei se chegou à mão dela. Chega, o presídio assina que recebeu a correspondência, que é caríssimo mandar uma carta para um presídio, né? E aí você fica assim, gente, as coisas não chegam em tempo, né, na pessoa lá. Tem alguma violação de direito aí? Ou por ela ser presa cautelar, eles fazem o que querem disso? Não. O que ocorre é uma burocracia no sistema, né? Por isso que eu digo para vocês precisam compreender, quem está nos ouvindo, está nos assistindo, as pessoas precisam compreender que quando o crime é midiático, ou seja, existe aí informações veiculadas na imprensa nacional, o crime toma uma outra proporção. Então, todo tipo de ser humano
quer mandar cartas para a Monique, quer se comunicar com ela, muita gente quer ter esse tipo. Tem pessoas que amam esse tipo de situação. Então, há de se ter uma cautela maior, razão pela qual a burocracia se torna ainda mais fechada. Então, Monique preserva os mesmos direitos de um presidiário, ainda que de forma cautelar, mas nada pode determinar que ela não receba esse tipo de correspondência. Nada, absolutamente. A demora é natural por conta do que eu estou te falando. Cria uma burocracia, até mesmo porque eles precisam aferir se há alguma coisa, precisa se analisar se houve algum tipo de conduta irregular dentro do presídio, se ela cometeu alguma falta ou não, porque se isso acontece, eles passam a suprimir alguns direitos. Aí precisa o advogado que está acompanhando a execução da pena, que não deixa de ser um cumprimento de pena já, tomar as providências nesse sentido. Então é mais burocrático do que ilegal, entendeu? Na minha ótica. Entendi. E a gente tem nesse momento, como é que esse processo se configura, né, dentro da nossa percepção? A gente tem o acusado Jairo, a acusada Monique e o assistente de acusação Leniel. Vamos chamar isso de 3 lados do processo, embora talvez no direito não seja assim, mas eu fazendo a minha leitura aqui, né? Aí o que eu acho, eu fico pensando assim, o que seria a estratégia de defesa nesse caso? Porque a sensação que a gente tem, a defesa é muito discreta, né? Eles, talvez lá por estratégia falem pouco, tal, não querem discutir determinadas coisas, não vem a público rechaçar toda e qualquer declaração do senhor Leniel. Parece que é isso, não vai se abrir frente contra o Leniel, e é esse contraste que eu acho macabro, porque assim, você tem o Jairo, que é o principal acusado, né, que está lá sob vara da justiça. Aí você tem o ex-marido que faz acusações mentirosas e perversas o dia inteiro. Aí existe a estratégia de defesa, que é o que a gente percebe. A defesa vem a público e fala do Jairo, sim, que tem de falar, ele é o principal acusado, né? Mas não se fala absolutamente nada para essa opinião pública acerca do ex-esposo, né, que é do ex-marido, que é o assistente de acusação. Isso não prejudica, de certa forma, a Monique também, não? Quando a pessoa fica assim, se a defesa não fala nada, eu sei que você está numa posição delicada, né? Não estou aqui pedindo para você difamar a defesa, eu estou fazendo uma pergunta, eu sou um cidadão fazendo uma pergunta, né? Se a defesa, igual, por exemplo, na última entrevista que a Monique deu à Record, ela fez declarações contundentes, falando que ela entendia, assim, que o Jairo é o assassino, eu acho ótimo. O que a gente aqui de fora, né? O outro público que torce pela Monique acha estranho ela foi contundente em acusar o Jairo, né? Parabéns, mas teve uma coisa assim meio de adoração, porque eu tô assim, gente, a Monique não viu o que aconteceu aqui fora. Na verdade, ela não viu, nem deve estar sabendo, que no dia da publicação dessa entrevista, o Leniel fez campanhas tão sórdidas, mostrando, por exemplo, ele falou do salão, aí pega o negócio lá de 7 meses antes da morte do Henri, coloca lá a Monique no salão se empiriquitando. Aí as pessoas olham aquilo e acham que foi naquele dia, né, no dia que o Henri estava morto. Aí não se vê um pronunciamento da defesa contundente acerca disso. Você acha que isso atrapalha a Monique? Isso ajuda a condená-la? Vamos lá, gente, até para que eu não incorra em nenhum problema ético aí. Eu entendo que você está falando. A defesa não pode se posicionar contra o assistente de acusação? O que ocorre hoje, a meu ver, Alexandre, é que houve perda de timing, entendeu? O que é perda de timing? Hoje em dia, se você for procurar uma grande emissora de televisão para poder falar a respeito do caso, ela dificilmente vai abrir espaço para a defesa da Monique. Porque não vende. Entendeu? O que vende hoje é pegar o Leniel, de repente, com todas as informações aí, eles demonstrarem, olha como que pode uma mãe ser tão maldosa assim. Porque isso daí é o que vende. As pessoas consomem a desgraça alheia. Entendeu? Mas vamos pensar do ponto de vista da defesa. A defesa, ela deveria fazer isso. Precisa compreender a estratégia. Eu acho que existem mecanismos, sim, mas não sei se para a defesa hoje esse desgaste seria interessante. Porque comprar uma briga hoje de quem já saiu há 3, 4 anos atrás na frente é muito delicado.
por mais que você traga provas robustas dos autos e tente explicar tecnicamente, os leigos, que a maioria da sociedade não vai compreender. Talvez hoje não compense mais para a defesa se desgastar com isso, sobretudo quando ela tem, dia após dia, que renovar a luta técnica em prol da Monique. Uhum. Eu não estou dizendo que eu pensaria isso, mas eu analisaria a questão e tentaria dar um tiro no sentido assim, tá? Tentaria fazer um movimento que fosse efetivo e que alcançasse o maior público possível. O que eu quero? Vamos dar um exemplo agora. A Monique acabou de dar uma entrevista para a Record. Sabe qual é o alcance da Record no Brasil? Pequeno. Mas que bom que a Monique começou a falar. Que ótimo, que bom que ela está começando a verbalizar a verdade, trazer à tona o que está dentro do coração dela. Já deveria ter feito lá atrás. Se a Monique, quando saísse, estivesse disposta a fazer uma entrevista para o Fantástico da Rede Globo, ela teria feito. E ela teria aplacado boa parte do que o Liniel faz com ela hoje. Uhum. Você está entendendo? Porque Então, deixa eu ver se eu entendi direito. O que você está dizendo é que se ela viesse tendo essa postura desde os inícios do processo, aí o Leniel seria derrubado na raiz, nas suas falsas acusações. Essa víbora que hoje existe de pé, soltando linguinha para tudo quanto é lado, ela teria sido morta no ninho. Entendi. Ou, talvez, o caminho que ele está percorrendo hoje teria sido muito mais dificultoso. Ela perdeu o time disso acontecer, né? Ela, infelizmente, talvez orientada, ou sei lá, pela defesa à época, pela família, ela não se deu conta do tamanho que isso poderia proporcionar para ela no que diz respeito à defesa. Isso daí seria importantíssimo, ela dar uma informação para a sociedade, não ter medo de enfrentar o povo, não ter medo de mostrar a cara. Isso para a sociedade seria fundamental. Essa mãe que todo mundo está apontando o dedo, está vindo aqui, ó, colocando a cara no fantástico da vida, só como exemplo, para dizer a verdade dela, a razão pela qual ela saiu, está livre. Está, obviamente, sob medida cauteladas, mas em casa. Por que há uma diferença de tratamento entre ela e o Jairo? Porque a prova demonstrou para a juíza que ela não merecia continuar presa. Entendi. Você está entendendo? Isso daí, eu acho que esse time foi perdido. Hoje é mais difícil de recuperá-lo? Bastante. Mas ainda assim eu acho que Monique tem que falar sempre que possível. Ela tem que vir à tona sempre que possível. Então, Porque pode ser então que se ela resolva falar agora com muito mais frequência e intensidade, né, mesmo sendo já os finais do período do processo, ela possa recobrar algum fôlego em relação a esses enganos incutidos durante 4 anos. Se eu fosse a defesa da Monique hoje, obviamente que, falando de forma hipotética, eu procuraria a Rede Globo, procuraria o Fantástico e tentaria uma entrevista dela no Fantástico. Acho difícil. Quero fazer justiça aqui a uma das advogadas, que é a Florence. Florence, na segunda-feira mesmo, no dia que o documentário da Record foi ao ar, ela fez uma postagem falando sobre o nível de misoginia, de difamação que estava acontecendo com a Monique naquele dia, em relação à Monique, né? Aí ela colocou, ela só não mencionou nomes e tal, talvez por questões técnicas mesmo, mas ela fez essa postagem e mostrou que aquela imagem que o Leniel estava divulgando era uma imagem de agosto de 2020, não era de março de 2021, como ele estava tentando insinuar, né? Mas ela não cita nomes nem nada, né? Vamos fazer um paralelo, meu querido. Lógico, não estou querendo trazer para nossa live nenhuma questão política, mas lembra do gabinete de ódio? Todo mundo utiliza hoje em dia a fake news para levar mensagem distorcida para as pessoas, e incutir na cabeça das pessoas uma irrealidade. O Leniel está fazendo a mesma coisa. E hoje você não precisa pagar tanto para ter uma equipe que faça isso diuturnamente. Então, o Leniel hoje em dia é uma bandeira contra a ex-esposa, mãe do filho dele, porque ele sabe que o já está condenado. Tá entendendo? Agora, ele não vai se voltar contra o Jair, porque se ele fosse homem, não fosse covarde, ele se voltava contra realmente o verdadeiro culpado pelo crime, não contra a ex-esposa.
Só que o covarde age dessa forma. Ele é um E você apontou um aspecto importante. Você apontou um aspecto importante, porque ou ele fala agressivamente contra a Monique, ou ele fala dos dois, aí chama os dois de assassinos, né, perversos, psicopatas, mas é aí que coloca os dois, porque ele já sabe que a ênfase será na Monique. Porque ele está emprestando para a Monique a imagem do Jairo. Ele quer colocar Uhum. os dois no Isso mesmo mesmo. balaio. Porque se fazendo assim, Exatamente. se a pessoa já está certa que esse daqui é um assassino, esse daqui está junto com ele, então os dois são a mesma coisa. Então temos que Uhum. condená-lo. Isso daí é estratégia. Estratégia de comunicação. É Que fácil. horror. Para ele que se diz um religioso, né, que tem amor pelas crianças, todo mundo querendo que a Monique suspeitasse do mau caratismo do Jário, então ela não pode suspeitar do mau caratismo desse cara, porque se esse cara fazia isso com a Monique em público, o que, que ele não fazia com ela no particular, né? Eu acho que, infelizmente, o crime, o pós-crime, revelou efetivamente quem é o Leniel. Ele era esse ser Uhum. humano. Ele poderia se vestir na pele de cordeiro, mas só que ele sempre foi ser humano. Isso daí só simplesmente veio à tona. Uhum. Pessoas como o Leniel, esse menino voltado para. O inferno está cheio de pessoas que se dizem religioso como ele. Isso daí é um bandido de marca maior. Bandido que, Uhum. inclusive, é capaz de achacar pessoas que vão fazer o seu trabalho, como aconteceu com a repórter. Ou seja, esse daí é um miliciano, esse daí é um cara que não vale o que come. Essa é a realidade. Agora, infelizmente, ele tem voz. E as pessoas ouvem, os leigos, os desinformados ouvem essas pessoas. Lamentavelmente, o Brasil está hoje em dia refém de uma rede social, de pessoas maldosas que se utilizam disso para levar desinformação e desgraça para a sociedade, enquanto eles lucram gigantescamente por trás. Na minha opinião, a produção dessa macabrosidade ela foi perfeita. E é engraçado o pessoal não pedir para isso ser investigado, né? Porque foi assim. O Leniel diz isso na matéria da Veja. No episódio 2 está ele dizendo isso com todas as letras. Ele diz assim que ele chegou com o laudo do hospital e mostrou para o delegado. Estou resumindo o que ele disse, né? Ele chega com o laudo, falando das 23 lesões, e mostra para o delegado. Aí o delegado é que dá o primeiro parecer. Isso aqui foi pancada que ele sofreu. Um delegado, que não estava nem no IML. Porque fica claro para a gente, passados 4 anos, né? E aí tem gente que, é igual o Ricardo falou, não sejamos binários, né? Na questão de ou Leniel ou Jário, não é isso. É ser justos com os fatos. E o fato é que se o Henrique tivesse chegado ao hospital com aquelas 23 lesões, com a cabeça inchada, com os lábios protuberantes inchados, a Monique e o Jário seriam presos na hora. O hospital figurava os dois. Então, o Leniel sabe disso. Aí ele pega aquilo que está no relatório e aí começa a dizer que ele veio de casa assim. Mas, na verdade, o Leniel viu que ele não veio assim de casa. O meu amigo, você quer que eu te fale resumidamente o que aconteceu nesse caso? Eu vou te Hum, falar, porque é o que eu digo. Eu hoje não vivo dessa luta, essa me utilizo do que eu estudei. Essa luta extra-autos, eu não me apego a ela. Eu estudei o uhum, caso e as provas do processo. Inclusive, vi fotos do Henri e tal, como ele estava. Eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida. Jairo matou o menino, às vezes uhum. até utilizando de métodos que talvez ele não enxergasse que aquilo pudesse levar ao óbito, mas fez. Monique só soube disso posteriormente, foi ao hospital na expectativa de ressuscitar o filho, porque imaginava que o filho ainda pudesse estar vivo. Isso acontece, o hospital vem, faz um processo prolongado de tentativa de ressuscitação, razão pela qual existem as marcas, existem os machucados de uma criança que é extremamente frágil. Ele vem a óbito, já chegou, a meu ver, no hospital desfalecido. E mesmo Sim, assim, chegou. tentativa de ressuscitação ocorre, Uhum, daí vem as lesões. As lesões sim. hoje estão sendo utilizadas para dizer que houve agressão, mas não havia. Isso daí existem fotografias, existem tudo. Os laudos. Os laudos estão confusos, extremamente confusos. Porque é o que eu falo para vocês. Estourou na televisão, meu amigo, todo mundo começa a fazer assim, ó. Porque eles sabem que eles são cobrados. Eles sabem que a roda começa a girar.
E essa roda vai exigir que justiça seja feita a qualquer custo, bastando que a sociedade enxergue quem é o culpado. Aí as provas começam a ser juntadas para o quebra-cabeças da justiça funcionar de modo que lá na frente a sociedade seja acalentada com uma sentença de condenação para quem efetivamente o clamor pede. Essa é a realidade. Uhum. Você entendeu? Basicamente é isso. Entendi. Talvez a última pergunta que me vem aqui, né? É sobre a questão das conversas, porque as conversas, para mim, chega a ser uma das coisas mais graves de quem acusa, seja os de dentro do processo, seja os de fora, porque eu li obsessivamente essas conversas, né? São três grandes blocos de conversa. Um bloco de conversas da babá com o noivo, um bloco de conversas da babá com o pai dela e as conversas da babá com a Monique. E aí, para minha surpresa, eu até falei com os nossos colegas aqui que colaboram com o perfil, eu falei, gente, tem essa questão técnica de falar assim, mas é porque os celulares, houve quebra da cadeia de custódia. Então todo mundo acha que aquelas conversas foram manipuladas. E eu que li as conversas obsessivamente do jeito que elas estão nos autos, eu falo, aquelas conversas, elas inocentam Monique. O problema é que a conversa está lá, aí o relator lá da Polícia Civil, ele colocou lá no relatório o que ele quis. E quando você vai ler a conversa que está sendo aludida no relatório, por exemplo, tem uma frase tem coisas que ajudam até o Jairo. Tem uma frase lá que o noivo está assim com a babá, que foi no dia 2 de fevereiro, que a Monique saiu mais cedo para malhar enquanto o filho dormia, né? Porque ela sabia, vai acordar, vai querer a mamãe, então eu saio antes e volto com meu filho acordando. Mas aconteceu alguma coisa que ela atrasou e ele acordou, e aí o Jário tem uma conversa com ele. E ali o babá começa a conversar com o noivo, enquanto está conversando a suposta conversa do Jário com o Henri. E aí o noivo pergunta assim para a babá, mas se você é paga para estar aí com a criança, por que você não está lá na conversa? Aí a babá responde assim, olha, ele sempre diz que eu posso entrar a hora que eu quiser, mas eu não vou entrar lá não. Então isso, no meu modo de entender, isso mostra o seguinte, que o Jairo estava conversando nada com o Henrique que ela não pudesse entrar, porque ele deixou ela livre para entrar. Ela que optava por não entrar. Né? Primeira coisa. E é que eu não estou justificando o Jairo, estou mostrando o que os autos nos trazem. As conversas dela com a Monique, quando a Monique fala assim, ai meu Deus, fechou a porta, não te falei, o que está acontecendo? Vai mostrando uma coisa que a Monique conta no depoimento dela. Que a Monique sempre soube que por trás da percepção que o filho dela tinha em relação ao Jairo, tinha muita conversa do papai no ouvidinho do filho. Então, quando a Monique mostra espanto, suspeita, que ela chega a escrever para a prima pediatra, né, que o filho dela nem olhava na cara do Jairo, ela sabia que o pai falava muitas coisas sobre o filho, que o filho não conseguia nem olhar para aquele companheiro da mãe mesmo, não? Né? Só que essas coisas elas não são ditas na conversa, elas são expressas pela Monique. Né? Familiares da Monique que porventura estejam assistindo aqui agora sabem disso, que ela tinha receios em relação ao que o ex-marido falava na cabeça do filho. E ela chega a dizer, né, na primeira entrevista para o Cabrini, ela chega a dizer que toda vez que o Henri voltava da casa do pai, ele voltava todo desarranjado psicologicamente falando. Então ela já sabia que o menino vinha todo turvo de coisas que o pai falava, né? Mas, enfim, o que eu entendo quando eu vou vendo as conversas é que elas favorecem até a Monique. Elas não são provas contra a Monique, não. Elas favorecem muito. Não, você quer minha visão sobre isso? Eu Sim. estudei muito as falas, eu estudei muito essas trocas de mensagens, tanto que fiz vídeos a respeito dela. Para mim, essa é a prova cabal de que existia uma mãe extremamente preocupada com o filho, Isso. zelosa, Exatamente. extremamente cautelosa em não ser injusta com as pessoas, acreditava muito no trabalho da babá, ou seja, tinha uma relação Isso, com ela muito exatamente. próxima, a ponto, inclusive, de, em qualquer momento, permitir que ela entrasse em contato, que elas falassem, e ela, calma, faz o seguinte, você faz isso, orientando a babá a tomar todas as coisas possíveis para evitar qualquer mal maior. O fato, a meu ver, é que nunca houve uma agressão efetiva que pudesse sugestionar a babá a entrar como uma louca num quarto, em algum lugar, para poder tirar o filho dela de lá. Isso nunca aconteceu. Verdade, Não verdade. vê. A única vez que aconteceu, ela retratou, inclusive num vídeo. Ela falou, ó, o teu filho saiu da sala lá um pouco estranho, inclusive saiu manquitolando e tal, e aparece o coitado do Henri manquitolando por conta de uma eventual agressão feita pelo Jairo.
tá? E ela faz o vídeo e comunica. Aí passa essa impressão de que a mãe deixava isso ao Léo. Não, isso acontecia nos momentos em que ela estava ausente. Ela era uma pessoa que trabalhava, ela tinha os compromissos pessoais. Ela nunca deixou o Henri sozinho. Ela nunca Nunca abriu deixou. mão da criança. Agora, ao contrário do que você imagina, se houve ou não uma alienação parental por conta do Jairinho estar com dor de cotovelo, por ela estar por conta do Leniel, perdão, estar com dor de cotovelo, que ela está com o Jairo ou não, se ele falava mal do cara ou não, eu acho que isso daí é completamente inútil para o processo, porque pouco importa a reação do pai, porque se a gente tem a informação cabal de que a criança chega da casa do pai passando mal, cheia de marca de mal, a gente tem maus tratos do pai lá. Aí precisaria averiguar. E surgiu esse burburinho à época, né? Mas, enfim, não foi investigado. Tem um fator, né, que o menino chega queimado, com as partes íntimas assadas, e ela pergunta, Leniel, o que é isso aqui? Às vezes é por conta de um descuido. E homem é complicado. O homem não tem o mesmo zelo pelo filho que tem a mulher. E é normal, ok, uma vez ou outra, não que seja isso daí uma rotina, tanto que ninguém brigou ali pela guarda unilateral do filho. Então não havia, como eu falo, se você pegar os Nardoni, não havia uma briga entre mãe e pai para dizer o seguinte, eu quero um lateral porque ele tem maus tratos com o filho. Então a gente tem que voltar para a cena do crime. Quem que é a pessoa? Quem foi o capaz de fazer esse mal? A mãe? Os dois? Jamais, os dois jamais, porque a mãe já está provado no processo que ela estava dormindo, no momento em que acontece o problema com o menino. Então, vamos voltar aos fatos. A verdade é uma só. Existem provas anteriores e posteriores do cuidado e da preocupação da Monique. Eu costumo dizer que a Monique, inclusive, foi tão inteligente que por quê? Porque ela sabia do poder do pai e do Jairo ali naquela circunscrição, ou seja, no Rio de Janeiro. O pai era político, ele era político, médico. Imagina a Monique sair falando no primeiro momento em que surge uma informação. Mas vem cá, já tinha dito para você que ele estava batendo no teu filho. Peraí, não foi assim que foi falado. Ó, aconteceu isso. Não se sabe, não houve grito, não houve informação, ninguém falou cabalmente, digo a babá, a cuidadora, cabalmente que houve agressão. Então vamos estudar, vamos pensar. Aliás, a título de esclarecimento, é bom deixar claro aqui, né, que a Monique diz isso em depoimento, mas as pessoas não veem essa informação, né, que no momento em que a babá manda um vídeo, que ao que parece o Henri estava mancando, que quando a gente vê esse vídeo hoje, a gente não acha que ele esteja tão mancando assim não, mas ele estava ali meio cambaleante, naquela hora que a Monique pega e sai imediatamente do cabeleireiro. Ela pede a mulher para apressar e ela chega em casa em 20 minutos por causa do trânsito que estava ruim. O trajeto, ainda eles fazem o trajeto, o período, o trajeto. A perícia foi feita a ponto de demonstrar que o período que ela levou de deixar o cabeleireiro até chegar em casa era o período correto. De quem estava cessar aquele problema. Lembrando, a criança não chorava. Geralmente, a conversa apresenta todas essas questões. Por exemplo, o Henri está lá, mesmo parecendo que está mancando, ele está lá tranquilo, brincando com o celular. Né? E a outra coisa, quando a Monique fala assim, entra aí, e ela não quer entrar e tudo, o Jário sai com o menino, e aí ela fala para a Monique ficar tranquila que estava tudo bem. Então ela foi indo, igual você falou, na relação de parceria entre mãe e babá, né? Valendo lembrar que essas provas foram as que deixaram a juíza tranquila para colocar a Monique fora do presídio. Bem lembrado, é verdade. Tá entendendo? Foram essas provas que estão dentro do processo. Por que estão querendo quebrar essas provas? Quebrar a cadeia de custódia? Porque são essas provas que revelam que Monique, em hipótese alguma, consentiu para que o Jairo pudesse transformar a vida daquela criança do jeito que ele transformou. Em hipótese alguma, ela... Você tá entendendo? Aí que você... Não só não participou, como não consentiu. Em hipótese alguma. Isso é prova cabal. Então, não precisava ir muito além. Lembre-se, tem muita gente que vai preso. Por quê? Porque o celular da pessoa estava, de acordo com a rede do GPS, estava próximo do local. A da Monique não só estava demonstrado a preocupação dela com todas as conversas,
Como, inclusive, que ela se despachou do local que ela estava para poder proteger o filho. E não bastasse, diante disso tudo, comprou câmeras para poder filmar e ter uma prova cabal contra o Jairo, para fazer uma denúncia contra ele, que era uma pessoa poderosa dentro do Rio de Janeiro. Se ela saísse falando, ele está batendo meu filho, ela ia ter, sabe o quê? Um revés gigantesco, que é o que acontece com a maioria das mulheres, que, por mais que sejam protegidas pela Lei Maria da Penha, sempre tem um revés. Por quê? Porque nas delegacias, ninguém toma providência para socorrer essas pessoas. A maioria não faz. Elas têm que voltar para casa e enfrentar o algoz dela. Essa é a verdade. Verdade. Doutor Marcos, o senhor traz uma coisa muito importante do ponto de vista técnico, que a gente esquece disso, que foram exatamente essas conversas que embasaram a decisão técnica da justiça. Eu falo assim, ó, as conversas provam, por exemplo, que quando aconteceram os 3 episódios, a Monique não estava presente, foram episódios de curta duração, que não tinha como ela socorrer o menino daquilo, que configurasse violência. Lembre-se, as pessoas... Mas daí a minha pergunta é essa, se a juíza foi bem técnica ao avaliar essas conversas, por que a defesa, eu falo a defesa de ambos os lados, né? Por que a defesa, tanto do Jairo quanto da Monique, não explora essas conversas que foram base da decisão da juíza? Não pense você dessa forma. Lembra do que eu te falei. Exploram e irão explorar. No entanto, estamos diante de um crime midiático. Logo, por mais que existam provas, Tá. não adianta. Então você entende que eles vão explorar isso no júri, por exemplo? Claro que vai explorar no júri. É a única coisa que... Claro, mas o júri, pelo amor de Deus, se no júri não for explorado e demonstrado categoricamente tudo, passo a passo, a linha do tempo em que acontecem todos esses detalhes, para se perceber que essa Monique não tomou providência, não é porque ela é desleixada e que ela não se importou, como muita gente fala aí na sociedade. Uhum. Não havia como ela fazê-lo. Ela tinha uma dependência não só emocional, como ela também tinha uma necessidade de produzir provas para daí então ela tomar providências. Ela não era uma mãe que iria sair de casa carregando o filho no colo e falando, vamos sair daqui porque senão amanhã vão matar você. Não existia nenhum indício de que isso ia acontecer. Se ela tivesse, obviamente, pensado na hipótese, talvez ela fizesse, mas só que era destruir uma vida, destruir uma relação, por conta de alguma informação que não se confirmava necessariamente por exames no próprio filho, no próprio corpo da criança. E o que ela fez? Começou a montar câmeras para pegar. Não deu tempo, infelizmente. Só que ela tinha como prever isso, ela tinha uma bola de cristal para saber que o Jairo ia tomar a atitude que tomou no dia específico. Não. Como que pode pensar que uma mãe, por conta disso, consentiu por um crime tão bárbaro como esse? É um absurdo. É um absurdo. É um absurdo. Ver essa mãe presa hoje me dói o coração. Lamentavelmente. Eu considero esse, até agora, o primeiro grande erro judicial do século XXI, né? No Brasil. Seja bem-vindo à realidade da justiça, meu amigo. Não é o único, não é o primeiro e nem será o último. Socorro. Doutor Marcos, assim, as minhas perguntas do ponto de vista jurídico que eu tinha de fazer, estou satisfeito com suas respostas. Mas tem alguma observação que o senhor gostaria de fazer? A única observação que eu quero fazer é que eu estarei sempre de peito aberto aqui para bater um papo contigo. A pessoa que eu tenho um carisma muito grande, tá? Eu tenho você em alta conta. Acho que é muito nobre o que você faz por uma causa que muitas vezes te vira as costas, não digo no sentido da Monique, mas de pessoas próximas a ela. Então, eu sei da luta, do seu desgaste, do quanto isso é importante para você e o quanto é importante para a Monique também. Lembrando, a questão técnica é importante, deixa eu já citar, é técnico, mas quando se lida com crime midiático, não é só a técnica que vence. Não é. Precisa ter um amparo, precisa ter uma equipe que faz um planejamento para poder limpar essa imagem, que é uma imagem que foi construída por um bandido chamado Leniel, e que está aí, obviamente, fazendo de um tudo para poder amanhã, quem sabe, vislumbrar aí uma indenização se porventura a Monique for condenada. Estou aqui, espero que a gente tenha levado as informações importantes para as pessoas, tem aquelas que não concordam, mas lembrando, ainda vivemos num país democrático. Cada um fala o que pensa, cada um tem o direito de exercer
expressão. Então, estamos juntos. E fico aí torcendo para que tudo dê certo e para que essa luta tua não acabe de mãos, assim, de maneira frustrante. Beleza, meu querido? Ainda fazendo apenas um adendo, né, quando você falou aí da indenização, mas tem coisas que ele está sendo artista em tentar fazer, né, o ex-marido da Monique, que é o atual assistente de acusação. É que ele está nitidamente querendo se tornar algo a nível federal, ou um deputado federal, um senador pelo Rio de Janeiro, por causa dos outros poderes que ele vai adquirir, como o cognominado foro privilegiado, né? Porque como vereador ele está tentando aí punir jornalistas, ele está tentando punir um monte de gente, né? A jornalista Fernanda da The Exposed Brasil já tomou só esse ano 14 processos do advogado Leniel. Parece que é aquela coisa para intimidar o juiz, para confundir o juiz, alguma coisa assim, né? Até agora eles não ganharam nada não, mas só essa jornalista já tomou 14 processos. Por matérias que ela fez, igual você falou, a gente está num país democrático, ela está mostrando os fatos, e aí eles estão tentando criar uns factoides lá, 14 processos, é uma loucura. E aí ele está fazendo isso tudo porque ano que vem, ano eleitoral, ele quer se tornar, no mínimo, um deputado federal. E aí ninguém segura mais esse homem. E posso te falar, um país como o nosso, pessoas como ele acabam tendo êxito. A única coisa que o Leniel é mexer no bolso dele. Quando pessoas que se sentem acuadas, coagidas, caluniadas, começarem a mover processos contra ele, e ele começar a ter um revés da justiça com condenações de grande porte, porque não é normal que a juíza entenda que um ser humano haja como ele, criando factoides e, de certo modo, desabonando imagens profissionais e tudo mais. Quando essas pessoas começarem a ingressar com ações indenizatórias contra ele, ele vai começar a repensar as atitudes dele. Essa é a verdade. Agora, lembre-se, deveriam ter matado essa víbora lá hoje, infelizmente, diante de tudo que eu estou vendo aí, ele vai ter êxito no que ele está querendo, no objetivo que ele está querendo alcançar, ainda que tripudiando sobre a memória de um filho e sobre uma ex-mãe que não deveria, em hipótese alguma, estar presa. Essa é a verdade. A Júlia está dizendo aqui que ele impediu a Carla Albuquerque, foi semana passada, impediu a Carla Albuquerque e outro jornalista de colocar uma entrevista dele no ar. A defesa dele é muito agressiva, né? Os advogados que atuam no caso para ele, extremamente agressivos, intimidatórios. Nossa, é horrível. Mas desculpa, isso daí, na minha ótica, é censura. Eu fico me perguntando como que ele conseguiu isso. Porque, desculpa, as coisas não funcionam. O Leniel também não é dono da verdade. O Leniel não está acima da lei. A lei determina que entrevistas dadas, gravadas, em que a pessoa fala e que não há nenhum tipo de distorção da realidade, ela tem que ir ao ar no momento que a pessoa entender. Se é de interesse público, já que ele se tornou um ente público, ela não deveria, em hipótese alguma, deixar de existir. Eu acho que está faltando, sabe o quê? Alguém que peite, não só o Leniel, mas os advogados dele. Eu acho que está faltando isso. Se precisar de alguém aí, viu, Alexandre? Avisa que tem um rapazinho aqui no interior de São Paulo que teria o maior prazer de ir para cima desses caras. Não, concordo plenamente, torço pelo senhor. Doutor Marcos, foi uma alegria muito grande, viu? Um prazer e uma alegria. Foi muito esclarecedor, espero que as pessoas que seguem o perfil sintam-se contempladas. E é claro que a discussão vai continuar sempre, né? Por meio das postagens. Se precisar, a gente faz outra live, mas eu amei essa live. Muito obrigado, viu? Não, e até uma próxima. Como eu te falei, eu estou à sua... Ai, meu Deus, será que a live caiu? Não. Como eu te falei, eu fico à disposição, meu querido. Quando precisar, é só avisar. Eu sou uma pessoa muito franca, aberta, então eu falo com o coração mesmo. Embora, obviamente, a gente tenha aí a questão técnica para avaliar, mas eu sei o que eu estou falando. Se eu não soubesse, eu jamais estaria aí dispondo a mostrar minha cara e trazer essas informações que eu trago para você, não. Então fica com Deus, um grande abraço para você. Sucesso no seu trabalho aí, tá bom? É isso aí, gente. Boa noite para vocês. Paciência e energia. Verdade. Muito obrigado. Grande abraço. Tchau para todos vocês também. Até mais.